que Deus ministra aos nossos corações em momentos como esse. Eu sei que Deus está ministrando muito ao coração da minha amada mãe na fé, a Bispa Solange. Bom, eu quero compartilhar com você essa palavra que o Senhor me deu no início dessa madrugada. Eu estava estudando e depois que eu terminei de estudar algumas coisas, eu subi para o meu escritório para preparar a mensagem. Já era perto das 3 da manhã, quando Deus começou a ministrar isso ao meu coração. E eu quero que você receba isso no seu espírito. Jesus é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. E quando Deus falava isso ao meu coração, no início dessa madrugada, em relação a Ele ser a nossa fonte, eu fiquei pensando em diversos tipos de fontes. Se nós analisarmos essa questão da fonte como um todo, a fonte, ela pode ser uma fonte de água, uma linda fonte, uma linda nascente. A fonte pode ser uma energia que flui, que se conecta, como uma energia elétrica, como algo que vai gerar ali uma carga, uma bateria, uma fonte de fato, para que as coisas possam se locomover ou existir. E nós existimos por causa desta fonte. Neste ano tão difícil, nesse ano tão complicado, nós vimos o Senhor como a nossa fonte, nos sustentando, nos fortalecendo, nos guardando. E eu queria que hoje, nesse último culto, você saísse daqui com essa certeza. Ele é a tua fonte. Ele é uma fonte inesgotável. Pai, eu te agradeço nessa hora por cada dízimo e oferta que foram semeados na tua casa. Eu te agradeço por cada pessoa que ao longo deste ano abençoou tanto a tua obra e peço, retribui com largueza a vida destas pessoas. E já te peço, usa a minha vida, usa esta mensagem, para que o teu povo saia daqui hoje seguro que há uma fonte que não nos deixa desistir, há uma fonte que não nos deixa sem força, há uma fonte que nos carrega e que nos conduz e que nos fortalece sempre. Esta fonte é o Senhor, e nós queremos hoje beber desta fonte. Nós queremos receber mais desta fonte. Que o teu Espírito nos dirija, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Mel? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como eu falava agora sobre essa questão da fonte, quando eu comecei esse início da madrugada, receber essa palavra de Deus, Deus ia falando isso ao meu coração. Eu tinha uma outra mensagem, um outro sentimento para nós encerrarmos o ano. E eu comecei a analisar o que foi o ano de 2020. Porque nós começamos o ano de 2020, como se diria no popular, com a corda toda. Nós começamos o ano de 2020 repletos de sonhos, com uma agenda larga, grande, com muitos projetos. Eu me recordo que no início de fevereiro, quando nós estávamos no carnaval, eu já estava com uma grande festa organizada para a nossa igreja, do aniversário de 18 anos da nossa igreja em Itanhaém. Eu estava com uma expectativa, com um sentimento. Nós tínhamos uma grande festa armada, e a Bíblia diz que o homem pode fazer, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu me recordo, eu ria no início dessa madrugada, porque até o meu aniversário foi frustrado. Nós chegamos aqui numa quarta-feira, e o pessoal disse, vamos orar pelo bispo, e a minha esposa não estava. Eu falei assim, não, domingo, nós vamos ter um bolo, salgadinho, batata doce, pipoca com carne moída, carne de sol, jabá, sarapatel de porco, tripa frita. Vou fazer uma festa linda do meu aniversário, domingo. Este culto de domingo não aconteceu. O governo do estado pediu que as igrejas não abrissem, nós acatamos
essa determinação, enfim. E eu estou dizendo de coisas que nós planejamos no início do ano e que foram sendo frustradas, não foram acontecendo. Mas de repente nós começamos a ver que no meio de toda esta turbulência, no meio daquilo que parecia algo que, na minha concepção, duraria um mês, uns 15 dias, no máximo 2 meses, isso foi se estendendo, tomou uma outra conotação, aí entrou questão política no meio e muitas guerras foram sendo instaladas no meio de tudo isso, enfim. E aqui nós estamos no final do ano e ainda, com algumas restrições, o governador do estado, antes, coitadinho de ir para Miami, baixou um decreto que o povo não podia sair de casa, enfim. E nós vimos essas coisas acontecendo durante o ano, essa montanha russa, e nós no meio de tudo isso. E eu cheguei à conclusão que eu queria compartilhar com vocês, que no meio de todo este caos, no meio de todas estas situações adversas, Deus esteve nos sustentando. Deus esteve o tempo todo nos dando ânimo, nos dando forças, nos capacitando, nos mantendo de pé, para que nós continuássemos vivendo cada dia acreditando que Ele tinha o melhor para cada um de nós. Porque se você analisar, amados, algumas pessoas sucumbiram nesse ano. Estou dizendo apenas porque foram contaminados por uma doença, nada disso. Emocionalmente, algumas pessoas estão dilaceradas. Você percebe que este foi um ano em que muitos homens e muitas mulheres tiveram problemas emocionais seríssimos que foram amplificados. Alguns já tinham, isso se amplificou. Outros tinham pequenos sintomas, isso foi crescendo de forma avassaladora nesta pandemia. E por que a gente precisa entender que Jesus é a nossa fonte? Porque Ele é a fonte que nos sustenta, Ele é a fonte que nos mantém de pé, Ele é a fonte que não te deixa desistir, Ele é a fonte que supre cada uma das suas necessidades. Lá em João, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. É muito interessante esse texto, porque ele está dentro de um contexto mais interessante ainda, que Jesus chega numa fonte, num lugar, em que ele pede água para uma mulher samaritana. Não era o hábito um judeu ou um homem falar com uma mulher samaritana. E quando ele pede água para ela, e eles começam ali uma conversa, como o senhor sendo um judeu me pede água? E ele começa a falar quem ele é, e ele começa então a fazer com que essa mulher entendesse que ele tinha algo muito melhor para ela, que era uma água que se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. O que isso tem a ver? A gente precisa entender que esta água que esta mulher tinha para oferecer para Jesus, é aquilo que o mundo tem para oferecer. É algo que sacia de forma temporária, ou sacia de acordo com a necessidade daquele momento. Você sabe que a gente percebe que por mais que as pessoas se esforçaram, por mais que as pessoas tentem, por mais que as pessoas de alguma maneira tentem esquecer dos problemas que estão à sua volta, tentem aí superar alguns obstáculos, tudo isso é esta água que a pessoa torna a ter sede. Porque não há, fora de Jesus, nada que possa saciar a mim e a você plenamente. Diga, só Jesus tem o poder de me saciar. Então, todos nós temos necessidades. Diga, eu tenho necessidades. Quais são as nossas necessidades? As nossas necessidades são físicas,
Nós precisamos nos alimentar, comer e etc. Física. Nós temos necessidades mentais da alma, não é? Em que você precisa ali ter a sua alma suprida, estar bem emocionalmente. Nós temos diversos tipos de necessidades, físicas, mentais, emocionais, da alma. Nós temos necessidades espirituais. Então, nós temos inúmeras necessidades. E o mundo tem capacidade de suprir algumas das nossas necessidades. Por exemplo, se você tem fome, o mundo pode suprir a nossa fome? Pode. Você vai a algum restaurante, você vai num mercado, você vai num açougue, você vai numa padaria, você supre a sua necessidade de fome. O mundo pode. A água que aquela mulher tinha para oferecer era isso. O mundo pode oferecer algumas coisas que vai saciar algumas das nossas necessidades. Porém, a fonte que vai poder suprir as necessidades que o mundo não pode, só Jesus. Então, nós nos deparamos com pessoas que estão supridas na alimentação, tem um teto, tem um lar, tem ali diversas coisas que o mundo consegue suprir. Mas existem coisas na sua alma que só Jesus consegue suprir. Existem coisas na sua vida espiritual que só Jesus é capaz de suprir. Por isso, quando ele diz, olha esse texto de Filipenses 4,19, Paulo diz assim: e o meu Deus, presta atenção nessa expressão de Paulo, segundo a sua riqueza em glória. Não é uma riqueza humana. Ele faz uma referência a uma riqueza global de um âmbito espiritual. Vou explicar isso aqui. Ele diz, olha, há uma riqueza que vem da glória de Deus, há algo que emana de Deus, há uma fonte a jorrar de Deus, e esta glória de Deus, ou seja, aquilo que vem de Deus, que Jesus disse que era uma fonte, que quem bebesse não teria mais sede, jorraria pela vida eterna, ele diz, olha, ele há de suprir cada uma de vossas, diga, Jesus é a fonte, que supre todas as minhas necessidades. Então, se alguma coisa na sua vida emocional não está suprida, Jesus pode supri-la. Nós precisamos encontrar nele esse suprimento, porque ele tem. Se alguma coisa na sua alma, há uma angústia, uma ansiedade, uma aflição, sabe, algo consumindo a sua alma, ele tem como suprir esta lacuna e essa necessidade da sua alma. Só ele supre, diga, só Jesus supre. Então, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos saber disso, porque tem pessoas tentando suprir algumas necessidades com uma água do mundo, ou seja, com coisas do mundo, ou com algumas situações que não são espirituais, que não são de Deus. Então, tem gente querendo afogar os seus problemas, querendo se libertar dos seus problemas, usando artifícios do mundo, recursos humanos. É impossível. Tem pessoas que querem suprir alguma carência, quer suprir uma brecha, uma lacuna na sua vida, um vazio que só Jesus pode suprir. Sabe que tem muitas pessoas com um vazio muito grande na alma? Pessoas que têm um bom emprego. Às vezes você se depara, às vezes com pessoas que uma vida tão... Você olha de fora e fala, meu Deus, essa pessoa tem tudo. Não falta nada para esse homem, não falta nada para essa mulher. Por que essa pessoa vive assim? Olha, fulano é muito ingrato. Porque tem de tudo na vida e nunca está feliz. Porque, na verdade, há um vazio interior que só Jesus pode suprir. Há uma brecha dentro dos corações das pessoas que só Jesus pode suprir. Há uma angústia na alma que só Ele pode tirar. Então não adianta ninguém achar que pode ser feliz sem Ele, porque sem Ele nós não seremos felizes nunca. Por isso que ele fala em João, quero ler de novo João 4,13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Olha, não se perca com distrações passageiras. Existem coisas que apenas refrescam a alma das pessoas. Existem coisas que apenas é um refrigério para a alma, mas não sacia a alma das pessoas. Sabe que nesse período, ontem, enquanto eu estudava, eu pensava nisso. Você percebe que assim, muita coisa eu sei que é devido à pandemia. Esse foi um ano atípico. Eu sei que muitas coisas este ano, as pessoas foram acometidas, algumas famílias foram acometidas por essa doença, e etc. Mas outras não. Com todo carinho, eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora, que vão poder testemunhar de cátedra, para quem está ao lado, na sua casa, na sua família. Eu não quero ser deselegante com ninguém, mas há pessoas que aproveitaram essa questão da pandemia e se arrefeceram com Deus. Pessoas que esfriaram, pessoas que estão gostando deste clima de, sabe, eu estou podendo passear, estou podendo fazer, estou podendo acontecer, eu não vou à igreja. Agora, isso é muito perigoso, porque se Jesus é a fonte, ou seja, quando eu me mantenho conectado com Ele, quando eu estou nele, quando eu estou conectado com aquilo que Ele tem falado ao meu coração, quando eu estou em comunhão com Ele, eu não tenho sede. Quando eu estou conectado à videira, eu dou fruto. Quando eu estou em sintonia com o mundo espiritual, as coisas fluem na minha vida. Agora, o contrário disso também é real. Quando eu me distancio da fonte, automaticamente eu passo a ter algumas necessidades. O pensamento que eu tive, a imagem mental que eu tive, foi a mais comum que todos nós temos, que é um aparelho celular. Quem aqui tem um aparelho celular? Seu aparelho celular é bom? Eu fui numa loja esses dias comprar um cabo que o Pedro me pediu para a igreja, e lá a dona da loja estava mexendo com um monte de telefone. Eu disse, esse telefone é bom? E ela me fez uma propaganda, vou fazer uma propaganda gratuita. Ela disse assim, esse é o Xiaomi, alguma coisa assim. Ele disse, bacana. Ela disse, olha, esse telefone, a bateria dura 1 semana. Eu disse, eu preciso apresentar esse telefone para minha esposa. 1 semana de bateria é um espetáculo, né? Você imagina que sonho. 1 semana sem você precisar colocar mas ao término de 1 semana, talvez ele tenha que entrar na bateria, na tomada de novo. O que eu quero trazer uma imagem mental para você entender, para você refletir hoje, nesse último culto do ano. Por melhor que seja o aparelho de smartphone que você tenha, conforme você vai usando e se alegrando, e desfrutando, e vivendo, e compartilhando a sua vida, e compartilhando a vida das pessoas que você ama, dos seus amigos e etc., chega uma hora que o seu telefone ele precisa ir para onde? Para o carregador. E não basta você conectar ele no carregador. O carregador vai precisar do quê? Da energia. Ele vai precisar se conectar com a energia, e aquela energia vai passar por aquele carregador e vai ser ali novamente descarregada no seu aparelho, na bateria do seu aparelho, para que você possa fazer um bom uso dele novamente. A nossa vida é mais ou menos assim. Chega um momento que, se você vai se distanciando, você vai desfrutando, você vai vivendo, você vai fazendo, é natural, porque há uma carga ali na sua vida, de muitas coisas que você recebeu de Deus, que você conhece de Deus, que você sabe de Deus, mas chega uma hora que você precisa da fonte. Bispo, mas Jesus habita em mim, Ele não sai da minha vida, eu sou um com Ele. Isso é real, isso é fato, mas o que nos conecta com Ele é o fato de nós estarmos em comunhão, estar na casa do Senhor. Eu sei que alguns não têm a igreja próxima, e a igreja é a igreja virtual, e fazem isso, né, com sinceridade de coração, assistindo através da internet. Outros têm feito nesse período da pandemia, por causa das circunstâncias, mas esta conexão com Deus é muito importante. Estar na igreja é muito importante.
Prestar o culto racional ao Senhor é como um celular que volta de novo no carregador para receber a carga, para que possa novamente, através daquilo que recebeu de Deus, ter força, capacidade, sabedoria, entendimento, inteligência para lidar com as adversidades daquela próxima semana, daqueles próximos dias. Amados, não há uma desconexão nossa com Deus. Não é porque nós somos filhos, que vamos morar a vida eterna com o Senhor, que nós estamos isentos de uma vida comprometida com Ele. Ele é a fonte. Estar na fonte é fundamental para que você desenvolva outras áreas da sua vida. Não é apenas viver por viver e ter momentos de prazer, porque esta é a água que o mundo dá. Esta é a água que o mundo oferece, sacia a sede temporariamente, mas a água que nós recebemos de Deus faz com que a nossa vida frutifique a cada dia mais e mais. Você passa a não ter sede, ou seja, você passa a não ter necessidades. As suas necessidades serão sempre supridas pelo Senhor, antes mesmo que você venha dar falta ou ter necessidade de cada uma delas. Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração? Consegue entender o que o Espírito ministra a você nessa noite? Nós precisamos desta conexão com Deus. Nós precisamos estar ali conectados com aquilo que Deus tem para nós. Nós sabemos que o nosso corpo humano, ele necessita de água física para sobreviver, sim ou não? Precisa. O nosso corpo humano, o ser humano não vive sem água. Nós necessitamos da água para viver. Sabe que tem médicos que dizem o seguinte: a pessoa está com sinusite, precisa tomar remédio? Não, bebe água. Água vai limpar. Pode parecer brincadeira, mas não é. A pessoa está com gripe, bebe água, porque a água tem essa capacidade. O corpo humano físico precisa de água. E o teu corpo espiritual, o seu ser espiritual, precisa desta água espiritual, precisa desta comunhão da palavra, de estarmos na casa de Deus, de termos comunhão, de louvarmos a Deus. Qual é a finalidade da igreja? Qual é a função, o papel de uma igreja? Nosso culto racional ao Senhor. Quando você vem aqui, você louva a Deus, você está prestando o seu culto racional. Bispo, eu não posso fazer isso de casa. Nós estamos dando um jeito de ajudar as pessoas que estão em casa, mas há um espaço físico chamado igreja, onde nós devemos nos reunir para prestar o nosso culto racional. Eu entendo o momento, e nesse momento nós estamos com limitações inúmeras, mas eu não posso deixar de te instruir da importância que é você ter esta vida, ou seja, beber desta água, que não é uma água física, mas é uma água espiritual que Ele oferece a nós todas as vezes que nós estamos juntos. Lá em João, no capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando nós buscamos saciar a nossa sede indo a Jesus, a nossa sede é saciada de verdade. Você passa a enxergar coisas na sua vida que vai satisfazer a sua alma. Sabe, bispo, eu tenho uma sensação de que esse ano eu fui muito pouco à igreja. Talvez alguém que esteja aqui, alguém que esteja pela internet, bispo, eu fui muito pouco, mas as coisas, tem caminhado, tem ido bem, tem ido... Olha, não pense dessa maneira. Não se iluda dessa maneira. Sabe por quê? Porque isso é aquilo que o inimigo quer que a gente acredite, que a gente pense, que as coisas estão bem. Sabe, há um momento, e Salomão soube definir muito bem isso. Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer,
há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, há tempo de prantear, há tempo de alegria, há tempo de paz, há tempo de guerra, e ele vai fazendo esta analogia em relação ao tempo em Eclesiastes 3, a partir do versículo 2. Se você perceber, esse ano teve um tempo. Esse ano nós temos visto algumas coisas que nos permitiu de abraçar, em alguns momentos de estarmos juntos, houve um tempo. Agora, nós precisamos ter uma clareza, isso que eu quero que você entre em 2021 com esta visão que eu estou te trazendo da parte de Deus. Não se deixe enganar e saiba, nós precisamos da fonte. Nós ainda dependemos desta fonte para viver. Sem Ele, nós não vamos chegar a lugar algum. O mundo oferece águas amargas. A única água que sacia é a água que vem do Espírito, a água que é o Espírito do Senhor que nos oferece. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles andaram peregrinando pelo deserto, e houve um momento que havia uma necessidade muito grande de água para eles. E aí você imagina, criança querendo beber água, os idosos querendo beber água, as famílias necessitando de água, havia uma escassez muito grande de água, e eles chegam em Mara. Você conhece a história. E as águas de Mara, diz a palavra lá em Êxodo 15, 23, afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. O que significa isso? O mundo são as águas de Mara. Quando nós chegamos no mundo, o mundo tem água, mas a água do mundo é amarga, e nós não podemos beber desta água. O mundo oferece coisas que não vão saciar a nossa sede. As águas de Mara representam aquilo que hoje nós enxergamos, o momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos achar, igreja, pensa, reflita comigo, você não pode achar, né? Mas eu não acho, mas eu preciso ser canal de Deus para você se recordar disso, entender o seguinte: nós dependemos de uma fonte chamada Jesus. Nós dependemos de Deus para tudo. Nós vamos entrar em 2021 com uma dependência total do Senhor. O povo estava desesperado, bateu desespero, angústia, grito, um horror, caos. Chegam em Mara, a água de Mara não resolveu o problema deles. Nós vamos entrar em 2021, amanhã à meia-noite. O que muda? É um dia para o outro, pá, é um estralo. No entanto, nós temos que nos posicionar da seguinte maneira: eu não sei aonde o mundo vai buscar água, se em Mara ou em Elim, mas eu sei que a minha fonte é Jesus. Ele é a minha fonte. Eu não sei o que o mundo vai fazer amanhã a partir da meia-noite. O que eu sei é que eu e você vamos buscar socorro na nossa fonte. E nós vamos olhar para 2021, amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos olhar para 2021 desta forma, não vai me faltar nada, diga, não vai me faltar nada. Diga, em 2021, eu não terei falta de nada, porque Jesus é a minha fonte. Jesus é a nossa fonte. Há quem diga, na primeira semana vai ser o negócio vermelho de novo, vão fechar tudo, vão parar tudo. O que eu sei é que isso não me interessa. A única coisa que eu sei, com todo respeito, é que Jesus é a minha fonte. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão postos em Deus. E lá em Mateus, no versículo 11, 28, ele diz assim: Vinde a mim. Em 2021, aonde você vai buscar água para você beber? Em Jesus. Em 2021, aonde você vai buscar a energia para recarregar você e te dar força para poder continuar? Em Jesus. Nós vamos buscar naquele que nos fortalece. Ele diz: Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nele e através dele que você vai receber alívio para a sua vida em 2021. Amados, não importa esta transição de um dia para o outro. Pode parecer simples e banal, mas não é. É o encerramento de um ciclo, é a coroa da vitória na sua vida e é a certeza de que Deus vai conduzir você em cada dia do próximo ano, como Ele te conduziu neste ano. No entanto, você vai saber que é o ano da estabilidade, é o ano da segurança, é o ano da tua vitória, é o ano em que nós vamos tomar posse daqueles 7 anos de vacas gordas prometidas pelo Senhor ao nosso ministério, que nós não nos esquecemos, que nós não abrimos mão. O primeiro foi no meio da crise, não me importa o segundo como vai ser, mas ele vai acontecer e toda a provisão, toda a abundância, tudo o que você precisa e necessita, Deus é a fonte para trazer a sua vida e Ele vai trazer. Receba isso no seu coração em nome de Jesus. Ele diz: vinde a mim. Nós temos aonde buscar ajuda. Nós temos aonde buscar socorro. Nós temos a certeza de que Deus tem toda a provisão para as nossas vidas. O salmista diz no Salmo 144, versículo 1: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Olha, o Senhor é a sua rocha. Diga: o Senhor é minha rocha. Sabe, Ele vai adestrar as suas mãos. Por isso que é importante nós estarmos ligados com Jesus. Por isso que é importante a gente estar conectado com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai adestrar as suas mãos. Ele vai te dirigir, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento. E por isso é bom você estar ligado à fonte. Deixa eu fazer um exemplo aqui para simplificar. Sabe quando você conversa com alguém que está antenado a tudo? Sabe? E a pessoa fala: está sabendo de tal coisa? Às vezes eu chego em casa, a bispa fala para mim: bem, você ficou sabendo de tal coisa? Eu falo: não fiquei sabendo. Ela: pô, senta aí que eu vou te falar, aconteceu isso. E ela começa a me atualizar. Às vezes ela está na internet, alguma coisa que ela leu, uma matéria, alguma coisa que chegou para ela. E é gostoso quando você tem alguém atualizado que fala: você está sabendo do que aconteceu? Não, olha isso. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus é essa pessoa que te atualiza o tempo todo, que te fala antes mesmo que aconteça, e que no meio da turbulência, Ele te mostra o caminho e a saída. Ele diz: eu vou te adestrar as suas mãos, eu vou te capacitar. Nós não estamos sozinhos para 2021, eu quero que você saiba disso. Você não está sozinho. O Senhor é com você. Em cada dia do ano de 2021, tenha certeza, Deus está com você. Você pode dizer isso? Diga: em 2021, em cada dia, o Senhor estará comigo. Diga: eu não estou só. Eu quero encerrar com o que diz João 15, versículo 5. Qual é a forma que nós vamos atravessar o ano de 2021, bispo? Bispo, se você tivesse um conselho para me dar de sucesso para a minha vida em 2021, o conselho que eu tenho para você é esse aqui: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero dizer a você que esse aqui é o conselho que eu te dou para você passar cada dia do próximo ano. Ligado, permanecendo nele, no Senhor. Permaneça no Senhor. Olha, comece a perceber que a nossa carne, ela vai se acostumando com as águas de Mara. Sabe, a nossa carne, ela vai se acostumando com aquilo que o mundo oferece. Que nós não podemos beber, mas a gente vai se acostumando. A gente percebe que a nossa carne, ela vai, sabe, se adaptando. Eu quero dizer para você, jamais crie uma adaptação de viver sem Jesus. Jamais permita que a sua vida esteja distanciada e separada dele. Ele diz assim: eu sou a videira, vós
os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É ligado na fonte que as conquistas acontecem. Diga para o seu irmão, diga, é ligado na fonte que as conquistas acontecem. Em 2021, não se distancie da fonte. Em 2021, não esteja desconectado da fonte. Em 2021, que você esteja totalmente ligado à fonte, que é Jesus, porque Ele te dará sabedoria, entendimento, força, provisão e tudo o que você necessita para ter um ano incrível. Com Ele e só com Ele, você vai ter cada uma das suas necessidades supridas. Quero me dirigir a alguém nesse momento que esteja aqui ou através da internet. Talvez 2020 foi um ano que você se distanciou de Deus. Talvez em 2021, esta crise mundial, esta questão de estreitamento, que impediu que muitas pessoas viessem à igreja, você se valeu disso e usou isso como um recurso para ficar na sua casa, protegido, seguro e segura, mas talvez sem que você se apercebesse, isso te distanciou de Deus. Talvez sem que você se desse conta, você não ora mais, você não tem mais aquela vontade que a tua alma tinha de estar na igreja. Talvez você se acostumou com esse cenário novo. Mas eu estou aqui lhe dizendo, não inicie 2021 desta forma. Não permita estar desconectado da fonte. Jesus disse que Ele é a videira, que você e eu somos os ramos. E Ele diz, quem permanece em mim e eu nele, essa, vai dar muito fruto em 2021. Se você quer dar fruto, esteja ligado ao Senhor. Bispo, de que maneira eu me ligo ao Senhor? Através da palavra, através do estudo da palavra, através da comunhão. O que o diabo mais anseia roubar é a comunhão. A comunhão é a maior arma que o povo de Deus tem. Não há arma mais letal do que a comunhão dos santos. Quando o povo de Deus se reúne, amados, meu Deus, coisas sobrenaturais acontecem. O que o diabo quer roubar é a nossa comunhão, a sua dedicação à palavra, o seu envolvimento com a palavra, o seu tempo a sós e a sua vida de oração. A vida de oração de um filho, de uma filha de Deus é fundamental. Você tem que ter tempo com Deus. Você e Deus, você com Ele, Ele com você, falando com Deus. Porque sem Ele a sua vida fica vazia. Sem Ele você bebe de uma fonte que você vai ter sede. Só através de Jesus a sua vida vai dar fruto. Você pode dizer isso? Diga, só através de Jesus a minha vida vai dar fruto. É isso que Jesus falou, igreja. É isso que Jesus falou. Se volte para Deus. Se alguém de alguma maneira esse ano se afastou de Deus, tem pessoas que foram abençoadas este ano, pegaram a bênção que Deus deu e se afastaram da casa de Deus. Tem pessoas que durante anos semearam, no ano de 2021, da seca, colheram coisas extraordinárias, mas em 2021 só colheram.
em 2020, desculpa, só colheram. Seu ano talvez tenha sido maravilhoso porque você só colheu. O problema é que não se vive só de colheita. Há um ciclo de plantar para que a nova colheita venha. E é só no Senhor que nós podemos fazer isso. Então eu queria de todo o meu coração dizer para você que está aqui, para cada um de vocês, em nome de Jesus, vocês possam estar cada vez mais ligados e conectados com Deus em 2021. Que vocês possam estar mais firmes na vida de oração, na comunhão. Não deixe de vir à igreja, não deixe de ter comunhão, não deixe de ter vida espiritual, de ter vida com Deus, para que vocês tenham muitos frutos. Sem Ele nós não somos nada, amados. Para nós vencermos em 2021, nós precisamos da força que vem do Senhor. Para você adquirir riqueza, você precisa da força que vem do Senhor. A Bíblia diz que Ele é quem dá força para nós adquirirmos riqueza. Sabe, se envolva com a tua vida espiritual como nunca. Começa hoje, começa amanhã na passagem do ano. Vai ser um termômetro para você. Da maneira com que você vai iniciar o ano de 2021, vai ser um termômetro demonstrando o que você quer para o próximo ano. Amados, não se afaste de Deus. Não se afaste da casa de Deus. Não se afaste da comunhão. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de vir ao culto, de vir louvar a Deus. Não para isso na sua vida. Não para isso na sua vida. Não para isso na sua vida. Não deixe o inimigo roubar isso em você. Você pode estar hoje cansado, sobrecarregado. Jesus diz, a hora que você está cansado, a hora que você está sobrecarregado, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Venha a Ele, Ele vai te aliviar, mas venha a Ele. Se alguém está se sentindo hoje um bagaço, um pó, Ele diz, vinde a mim. Essa palavra é para você. Não se distancie das coisas de Deus. Não se distancie de Deus. Nós teremos 365 dias para vencermos nesse próximo ano. Eu tive projetos que foram frustrados, planos que eu fiz que não aconteceram. Eu tinha uma festa linda para os 18 anos da igreja. Nós íamos fazer a maior festa que nós fizemos nos últimos anos. Seria lindo. Estava tudo pronto. Num papel. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Com tudo planejado, crendo, com tudo debaixo da direção de Deus, não aconteceu. Você imagina quando você não está conectado com Deus, quando você não está vivendo debaixo, sabe, aquele alinhamento na fonte. Como você acha que vai ser? Se mesmo estando em Deus nós tivermos frustrações, como você acha que vai ser se você entrar em 2021 sem um planejamento com Deus, sem uma vida com Deus? Acerta hoje, amado, não deixa para amanhã. Eu queria fazer essa oração com você agora. Eu louvo a Deus por você que está aqui. Eu louvo a Deus por você que está aí conectado pela internet. Eu louvo ao Senhor por cada um de vocês. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Senhor Jesus, nós queremos nesta hora te agradecer. Te agradecer, Pai, porque ao longo das nossas vidas,
quando passamos pelos bons e maus momentos, a tua boa mão sempre esteve conosco. O teu cuidado sempre nos guardou. Quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, não para a vida do outro, mas para a nossa própria vida, e nos recordamos de como nós vivemos no mundo, como foi a nossa vida sem o Senhor, um vazio que nunca era preenchido, bebíamos de uma água que o mundo sempre nos ofereceu, e a nossa sede nunca foi saciada, porque a nossa sede era a sede de Ti, Jesus. E nós agora estamos entrando em 2021. Estamos às vésperas de um novo ano. Estamos crendo naquilo que o Senhor nos prometeu, que seria um ano dentro de um ciclo de 7 anos de vacas gordas. E nesse início de madrugada, quando o Senhor disse que era a nossa fonte, eu entendi no meu espírito, Pai, que ligado ao Senhor vai acontecer, que ligado ao Senhor a provisão chegará, o milagre vai acontecer. Pai, nos conduz em cada dia deste próximo ano. Eu oro pelas pessoas que arrefeceram na sua vida espiritual. Eu oro pelas pessoas que de alguma maneira, talvez não se aperceberam, foi acontecendo de forma tão simples que não se deram conta do seu afastamento, da sua falta de envolvimento. Talvez as pessoas começaram no meio desta quarentena e não perceberam que aos poucos foram se distanciando da liderança, da igreja, se distanciando dos irmãos, foram deixando que pensamentos errados, malignos, fossem infiltrando nas suas mentes. As tantas começaram a não se importar em estar na igreja. Talvez alguns que o culto online supria a sua necessidade e de repente já não se interessa mais em todas as reuniões online. Pai, em nome de Jesus, eu sei que há pessoas agora que precisam desta reconciliação contigo. Eu sei que há pessoas que são especiais para Ti, que o Senhor ama. O Senhor deu a vida por essas pessoas. E que estão com o coração frio. Estão com o coração frio. Deus, em nome de Jesus, toca agora neste coração. Toca nesse coração. Toca neste coração. E restaura, Pai. Restaura em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura em nome de Jesus a comunhão dos teus filhos contigo. Porque na videira nós daremos frutos. E é na videira que eu quero estar em 2021. É na videira que eu quero que a sua igreja esteja em 2021.
É na videira que Jesus quer que você esteja em 2021, para que você dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero fazer um comunicado triste à igreja. Acabei de receber aqui essa notícia, que o nosso amado irmão Tio Ju foi promovido e agora descansa no seio de Abraão. Queria que nós orássemos agora pela família do nosso Bispo Rai, da nossa Bispa Solange, nossa Bispa Silmara, Bispo Bill, por toda a família. Eu sei que só Deus e o Espírito Santo de Deus pode dar conforto agora. Senhor Jesus, sabemos que a morte de um justo é motivo de alegria nos céus. Eu sei, Pai, que tudo tem um tempo determinado. E aprove ao Senhor nos permitir conviver com este homem de um coração como poucos, Pai. Cabe a nós agora, Deus, nos conformarmos com a ausência do Teu Filho entre nós, mas também com a certeza que nós temos da vida eterna. A nossa tristeza de não termos mais Ele aqui, que se mistura com a alegria e a certeza de saber que hoje Ele está de volta em casa. Sabemos que Ele já foi acolhido, Pai, pelos Teus anjos e já contempla a sua coroa e o seu galardão. Conforta, Deus, conforta o coração do nosso Bispo Rai, de toda a sua família, dos netos, dos bisnetos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de ter convivido com este grande homem. Obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ter desfrutado da sua alegria, do seu amor e do seu carinho. Conforta o coração do meu amado irmão e amigo, Bispo Bill, seu filho, Bispa Silmara e toda a sua família. Conforta-os, ó Deus, com teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estenda suas mãos aos céus.